Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar os Srs. Representantes do Centro Pinos, agradecer a vossa apresentação e toda a documentação que nos enviaram, que acho que é bastante completa e dá bem para perceber todo o enquadramento desta problemática. Como referiram na vossa intervenção, a fileira do Pinho tem um peso bastante relevante, quer económico, industrial e territorial, que o Sr. Engenheiro referiu, e a questão central, penso, quando falamos de floresta, é sempre esta, que é, nas condições atuais, se é sustentável investir na floresta e no Pinheiro Bravo, porque sem rentabilidade ninguém vai querer investir. Isso torna-se especialmente relevante porque estamos a falar de um ativo de ciclo longo, que ainda por cima está exposto a um risco crescente de incêndio, volatilidade de preços, embora não tenham referido isso hoje, está na vossa documentação, e uma forte dependência, como referia a setora agora, de enquadramento público e de suporte público. Sabemos também que quando o risco aumenta, a previsibilidade diminui, a viabilidade económica torna-se uma variável decisiva. E um proprietário só investe se tiver estabilidade, um horizonte claro e algum mecanismo também de partilha de risco, que era um pouco o que os senhores também falavam ainda há pouco. Caso contrário, a decisão racional, infelizmente, será reduzir o investimento ou abandonar a atividade. E todos nós sabemos que esse abandono tem um impacto muito maior do que a parte só empresarial, tem um impacto no despovoamento do território, nomeadamente no interior. Eu fui eleito por Porto Alegre, por isso sou bastante sensível a isso. E num ponto que falamos muito nesta Comissão e nesta Assembleia, que é a coesão territorial. E isto é um fator também de coesão territorial. Na documentação que nos enviaram, os números são bastante expressivos. Arderam mais de 56 mil hectares de Pinheiro Bravo, que corresponderá a cerca de 7% da área total da espécie, e cerca de 37%, que era o que referia ainda há pouco, desta área corresponde a povoamentos com menos de 20 anos. Ou seja, poderá não ocorrer a regeneração natural suficiente, o que se vai traduzir numa perda estrutural do capital produtivo. O prejuízo do corte prematuro também ascende a 83 milhões de euros e o investimento necessário para repor o potencial produtivo, referiu ainda há pouco, rondará os 156 milhões de euros. O próprio estudo que nos partilharam connosco reconhece que os valores médios podem ser insuficientes em muitas situações concretas, não considerando integralmente os custos, como a remoção da madeira sem valor comercial ou a gestão continuada até à maturidade. Um ponto também relevante na vossa análise, embora não o tenham verbalizado, eu penso que é o aumento da percepção de risco por parte dos proprietários e investidores. E este efeito pode-se traduzir em várias questões, nomeadamente numa menor rearborização e também maior abandono. E o abandono, já falámos, para além daqueles fatores, significa acumulação de combustível, perda de escala industrial e menor atratividade para investimento futuro. Isto obriga-nos a falar, mais do que boas intenções, em instrumentos claros de intervenção no território e na fileira, e sem mecanismos de estabilização que evitem este choque que destrua o rendimento produtor, e sem um modelo simples de apoio à gestão continuada, a floresta vai ficar presa a uma armadilha económica que se autoalimenta. E quando o proprietário conclui que o risco não compensa, falávamos há pouco da viabilidade económica, agora estamos a falar do risco, a política pública já perdeu antes mesmo de começar e antes até do próximo incêndio, porque perde quando a decisão de investir não é tomada. Este problema, aliás, não é nacional. O Joint Research Center da Comissão Europeia tem documentado o alargamento da época de incêndios na Europa e o aumento da severidade nas regiões mediterrânicas. E a Agência Europeia do Ambiente tem sublinhado a necessidade de reforçar a prevenção e resiliência estrutural das paisagens. Ou seja, acho que é indiscutível que o risco estrutural aumentou e temos que lidar com isso. Neste contexto, também falávamos há pouco do PIF, estabelece metas bastante ambiciosas, falava há pouco da recuperação anual de 100 mil hectares e o reforço da gestão ativa da floresta autóctone, com necessidades estimadas de ordem de 300 milhões de euros. Falou do PEPAC, que tem uma dotação de 153 milhões de euros, mas o Orçamento de Estado para 2026 estão previstos cerca de 34 milhões de euros. Por isso, alguma coisa aqui falta entre as metas e os meios. Se as metas são reais, à partida o financiamento parece insuficiente. Se o financiamento é este, então as metas, à partida, poderão ser questionáveis. Em ambos os casos, voltamos à incerteza que penaliza o reforço do investimento. Falou também há pouco, e acho que é muito relevante, a questão da diminuição da reprogramação do PEPAC em cerca de 44%.
E no momento em que, e fala-se muito nesta Assembleia também do risco climático a aumentar, reduzir financiamento estrutural à gestão ativa, à partida será uma decisão com consequências económicas claras. Há ainda uma outra questão que não referiram na vossa apresentação, mas estava na vossa documentação, que eu acho ser interessante, que é, a partir de outubro de 2025, de se ter começado a notar um desequilíbrio entre a oferta e a procura de madeira, agravado pela entrada no mercado de madeira proveniente de incêndios em Portugal e também de Espanha. E, mais uma vez, e isto são só fatores a prejudicar a fileira, é se o preço cai, o produtor também perde rendimento quando precisa de liquidez para reinvestir, principalmente face aos estragos que tem. Sem reinvestimento, a retração da fileira torna-se estrutural. Finalmente, e só uma nota rápida, a recuperação pós-fogo exige também critérios técnicos. Há meta-análises científicas recentes que mostram que a remoção indiscriminada de madeira queimada pode também aumentar a erosão e reduzir o carbono no solo, comprometendo também a produtividade futura. A viabilidade económica de longo prazo depende também, não só de tudo o que falámos, mas também da integridade do solo e da estrutura da paisagem. E vou já concluir, Sr. Presidente, só 3 perguntas muito rápidas. Se aquela problemática que falámos do nível de financiamento público aparente que temos, se consideram, penso que pelas vossas palavras têm algumas dúvidas, concretizar o PIF como está planeado, penso que seremos unânimes nesta primeira análise com a informação que temos. Outra, este corte do PEPAC, que soluções concretas defendem para assegurar o apoio estrutural e continuado à gestão ativa do Pinhal? E, por último, perante a pressão descendente sobre os preços resultantes da entrada da madeira queimada que falávamos há pouco no mercado ibérico, que mecanismos específicos propõem para proteger o rendimento do produtor e garantir a capacidade de reinvestimento? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. É que não resisto a comentar 3 coisas que o Sr. Engenheiro referiu e que acho que são importantes. Em primeiro lugar, que o reordenamento da floresta tarda a ser implementado em Portugal. Obviamente que olhamos para o PIF com otimismo, mas é preciso que não saia do papel, que saia do papel e que não fique no papel mais uma vez. Em segundo lugar, falava, já não lembro se foi o Sr. Engenheiro ou a Sra. Doutora, da origem dos fogos. E que os estudos variam um pouco, mas pelo menos 95% serão de origem humana. Ou fogo posto, ou negligência. Por isso, focamos-nos muito nas causas naturais, mas representam no máximo 5%. Vi estudos também a apontar para 1%. Por isso, temos aqui claramente, como referi, um crime social e acho que estamos a olhar para o problema de forma errada. Porquê? Porque, no caso do Pinheiro Bravo e no caso de uma cultura que a mim me diz muito, que é o sobreiro, estamos a falar de um ciclo muito longo e, por isso, quer os apoios, quer a penalização desses crimes, não pode ser visto pelo valor comercial que, por vezes, é danificado. No caso do sobreiro, por exemplo, tirarem cortiça e danificarem o sobreiro. Temos aqui uma questão ambiental que tem a ver, como falava também, com a captura de carbono, e temos também aqui outra questão, que é o custo de todo o ciclo dessa árvore, no caso do Pinheiro Bravo ou do sobreiro. E por isso penso que nós, aqui na Assembleia da República, temos de uma vez por todas também pôr a mão neste problema e começar a ver as coisas pelo que elas são, porque discute-se muito a questão do clima, mas aqui o clima ajuda, mas há uma mão humana e isso tem que ser enquadrado do ponto de vista legal e do ponto de vista dos apoios que são dados aos produtores. Muito obrigado, era só isto, Sr. Presidente.